Há quem diga que argumentar é tarefa para poucos. Eu mesma não me acho um prodígio no quesito argumentação. Até porque, quando falamos sobre argumentação, invariavelmente dirigimos o nosso pensamento a algum tipo de habilidade retórica. É verdade. E se formos resumir esse tema a apenas um único aspecto, então seremos obrigados a subtrair da equação uma boa parte das pessoas que não possuem essa tal habilidade de falar bem. Mas a gente tem que reconhecer que as pessoas que possuem uma habilidade fenomenal para organizar e selecionar argumentos são realmente fascinantes. Um dos exemplos com que a ficção nos presenteia é Francis J. Underwood, o protagonista da série House of Cards. Que homem maravilhoso! Nem tanto assim, né, Eduardo? É indiscutível a enorme habilidade discursiva do Francis. Afinal, ele pertence a uma classe que vive disso. Mas ao longo das 5 temporadas em que ele aparece em tela, o espectador logo conhece quem é Francis Underwood. Um homem ambicioso, frio e metódico, que não poupa esforços para alcançar aquilo que mais deseja, a presidência dos Estados Unidos. Nem mesmo o Congresso escapa à ira dele. Que o Francis Underwood não é flor que se cheire, isso todo mundo sabe. Ainda assim, é admirável a maneira com que ele, em apenas uma conversa, é capaz de convencer os seus oponentes a praticamente erguer a bandeira branca e se render à sua vontade. E ele não faz isso apenas com os outros personagens da série, mas com o próprio espectador. Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. Don't waste a breath mourning Miss Barnes. Every kitten grows up to be a cat. They seem so harmless at first, small, quiet, lapping up their saucer of milk. But once their claws get long enough, they draw blood, sometimes from the hand that feeds them. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted. Welcome back. Uma outra classe em que a habilidade argumentativa surge de forma mais evidente é a dos juristas, em especial os advogados. Quem de nós nunca parou para pensar no abacaxi que deve ser realizar a defesa de um réu que você sabe ser culpado? Dependendo da lábia do advogado, da sua competência, essa certeza pode muito bem ir por água abaixo. Tudo isso mostra a eficácia de um bom argumento. Isso é uma coisa que eu não domino, nem um pouco. Calma, Duda. Não seja tão dramática assim. E se eu disser que todos nós mesmos, quando nos comunicamos, dialogamos uns com os outros e empregamos nossas faculdades linguísticas, já estamos argumentando? Você pode não ter o mesmo domínio da retórica como Francis Underwood, mas com certeza sabe argumentar. E faz isso todos os dias, sem nem mesmo perceber. Sério? Seríssimo. Segundo o dicionário da língua, argumentar significa comprovar uma afirmação ou tese, com base no raciocínio lógico e na exposição de ideias, provas e fatos que objetivem a sua corroboração. Essa é, logicamente, a acepção mais conhecida acerca do que seja argumentação. Os vestibulandos, por exemplo, ouvem muito falar sobre ela, graças àquela temida redação dissertativa argumentativa do Enem. Aquela redação. Pois é. No entanto, se analisarmos a questão sob a ótica dos estudos linguísticos, especialmente os de natureza semântica, então iremos nos deparar com uma noção muito mais ampla e profunda do que seja o ato de argumentar, que, nesse sentido, deixa de ser entendido como simples ato de validar uma tese, para se transformar no ato linguístico que governa grande parte dos nossos enunciados. Para você ter uma ideia da importância da argumentação, existe uma teoria dentro dos estudos semânticos que se dedica exclusivamente a ela. E é aí que entra a semântica argumentativa. Eu sou Carlos Eduardo. Eu sou Cássia Vitória. E eu, Maria Eduarda. Sejam bem-vindos à nossa videoaula.
Para encontrarmos uma resposta a essa pergunta, é necessário conhecermos a origem filosófica da teoria. A semântica argumentativa foi criada na França por esse carinha aqui. O nome dele é Oswald Ducrot, um linguista francês nascido em 1930 e formado na conceituada Escola dos Estudos Avançados em Ciências Sociais de Paris. Num capítulo do livro intitulado Ducrot relata como, ao ler quando jovem o curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure, encontrou no capítulo que trata do valor linguístico a fundamentação que o lançou na pesquisa linguística que hoje conhecemos pelo nome de semântica argumentativa. Mas que relação entre noção de valor proposta por Saussure para explicar a linguagem e a filosofia clássica de Ducrot pode ter encontrado? Bom, para a gente conseguir responder a essa questão é preciso que a gente retorne a um século bem antigo mesmo, mais ou menos no ano 400 a.C., e façamos essa mesma pergunta a esse outro carinha aqui, o filósofo grego Platão. Para Ducrot, a origem filosófica de valor linguístico encontra suas raízes na teoria da alteridade apresentada em O Sofista, o diálogo em que Platão trata das categorias fundamentais da realidade: o movimento, o repouso, o mesmo e o ser, às quais é acrescentada uma quinta categoria, o outro, interpretado como o fundamento de todas as demais categorias, como o próprio Platão atesta. Da essência do outro, diremos que ela circula através de todas, porque se cada uma delas individualmente é diferente das demais, não é em virtude da sua própria essência, mas de sua participação na natureza do outro. Platão entende assim que, na realidade, tudo só se especifica quando relacionado com o outro. Dessa forma, o que Saussure realiza no capítulo sobre o valor linguístico nada mais é que atualizar o que Platão já havia preconizado em sua teoria da alteridade. Mas o que é valor linguístico para Saussure? Ao tratar sobre valor, Saussure mostra que, ao se estudar a linguagem, percebemos que nada é isolado. O signo, constituído de duas faces relacionadas entre si e inseparáveis, o significante e o significado, é também ele relacionado a outros signos. O signo só tem sentido se for determinado por relações paradigmáticas e sintagmáticas com outros signos. As relações paradigmáticas são associativas. Já as sintagmáticas são combinações que se produzem em grupos de signos. O valor linguístico resulta da presença de outros signos, tanto no eixo paradigmático quanto no sintagmático. Por isso, da noção de relação decorre a noção de valor. Outros dois conceitos essenciais para entendermos o que é a semântica argumentativa, os de língua e de fala. A língua é um conjunto de convenções, é um tesouro depositado pela prática da fala de todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade. É, portanto, de natureza social. Já a fala é individual. Ao empregar a língua, aquele que fala ou escreve realiza as combinações para expressar seu pensamento. Essas combinações determinam os valores definidos não positivamente pelo seu conteúdo, mas negativamente por suas relações com outros termos do sistema. Do ponto de vista semântico, a teoria da argumentação na língua postula que a palavra contém na língua uma significação que permite certas continuações no enunciado e impede outras. Na medida em que essas continuações são efetivadas, um sentido que emerge das relações entre as palavras se constitui. No prefácio escrito por Ducrot, em 2009, encontramos a afirmação de que a função fundamental da linguagem é a intersubjetividade, o lugar onde o locutor encontra o outro, seu interlocutor. Pera, deixa ver se eu entendi. Então, quando eu produzo um discurso como esse que estou proferindo agora, o que faço é expressar meus pensamentos por meio de enunciados e levo você que está me ouvindo nesse momento e é meu alocutário a me dar uma resposta. É mais ou menos isso? É exatamente isso. O enunciado, a realização da frase, é definido não só nele mesmo, mas nas possibilidades que abre e que fecha para sua continuação. O sentido do enunciado não está nele, nem no outro, mas na relação que se estabelece entre ele e o outro. A realidade linguística é sempre opositiva.
Em vista disso, argumentar é levar o outro, o alocutário, a determinada continuação, ou seja, a argumentação torna-se fundamental na linguagem. Está inscrita na língua, é inerente a ela, está no próprio gene da língua. Esse é o motivo de por que a semântica argumentativa é também denominada teoria da argumentação na língua. A semântica argumentativa é um tipo de semântica linguística. Estuda o sentido construído pelo linguístico e pretende mostrar que é possível explicar o significado do signo sem fazer intervir o extralinguístico, ou seja, sem fazer intervir um domínio diferente do domínio da língua. Não se trata, pois, de estudar a relação entre o sentido de uma palavra e a informação que a palavra dá sobre a realidade extralinguística, nem sobre uma realidade psicológica, nem sobre condições de verdade. Mas na semântica argumentativa existe outra escolha. Seu objeto de estudo é o sentido linguístico que se produz, não na língua, mas no discurso, ou seja, no emprego da língua. No discurso, de Crow encontra dois tipos de relação considerados básicos: os normativos, articulados por conectores, como portanto, por isso, consequentemente e etc. E os transgressivos, como no entanto, apesar de, mesmo assim e outros. Em resumo, o objeto de estudo da teoria é seu modo de explicar o sentido, essencialmente pela noção de relação. Para se estudar o fenômeno linguístico a partir do viés da semântica argumentativa, é necessário que se entenda a definição de alguns termos como frase, enunciado e discurso. A frase funciona como uma entidade teórica para explicar o enunciado, que vai agir exatamente como a materialização do termo anterior, sem ser possível vê-los de forma separada. Enquanto isso, o discurso nos aparece como um conjunto desses enunciados, que foram formados pelas frases. Tendo os termos definidos, podemos nos aprofundar nos enunciados, compostos por dois segmentos, tendo seu sentido adquirido a partir da exposição do segundo e um conector. Como no exemplo, estou cansado, então vou descansar. O exercício da linguagem, dado entre o locutor e o alocutário, pode tomar as mais diversas direções de acordo com as escolhas que podem ser feitas para o segmento 2. Dentro do exemplo citado anteriormente, caso se utilizasse o mais como conector e não vou descansar como segmento 2, teríamos um sentido de adversidade na sentença, ao invés da concordância original entre os segmentos utilizados. Com isso, percebemos que a construção de um enunciado envolve infinitas possibilidades. Para Barbizon, as continuações permitidas podem ser mais de uma, embora não seja qualquer uma. Isso quer dizer que o locutor, ao escolher uma continuação, deixou de escolher paradigmaticamente outras. A partir dessa orientação formadora de sentido dada ao enunciado, chegamos às regras que irão expressar as possibilidades ou impossibilidades de diversas noções de sentido, dando conta dos aspectos da relação entre o locutor e o alocutário, o que torna a semântica argumentativa uma teoria da enunciação. De Crow nos diz: falar é construir e tratar de impor aos outros uma espécie de apreensão argumentativa da realidade. Durante a enunciação, o locutor produz combinações próprias, ou seja, argumenta sobre a realidade, indicando que esse sentido produzido não é representativo da realidade. É o locutor quem atribui sentidos à realidade. Dentro dessa associação de sentidos à realidade, temos duas formas de materialização: a argumentação interna e a argumentação externa. A primeira compreende o encadeamento que parafraseia o sentido contido numa entidade lexical, como no exemplo, havia perigo, portanto Pedro tomou cuidado, em que há uma análise curta e objetiva de um ocorrido. Já a argumentação externa consiste na expressão de discursos a partir de uma entidade lexical, ou seja, em uma análise que alcança conclusões obtidas subjetivamente.
Você deve estar se perguntando por que a gente, de repente, de uma hora para outra, resolveu mostrar milhares de formigas de todas as espécies. Por mais que isso pareça ser resultado do terrível estresse de fim de semestre, as formigas não são uma ilustração acidental. Acontece que para a gente entender melhor os conceitos da semântica argumentativa, vamos precisar recorrer à literatura, mais especificamente a uma das fábulas mais famosas de Jean de La Fontaine, A Pomba e a Formiga. A gente não vai contar toda a história nesse vídeo por motivos óbvios, mas, em síntese, a fábula conta a história de uma pomba que resgata uma formiga de um quase afogamento. Mais tarde, a formiga acaba retribuindo o favor, mordendo o calcanhar do caçador que queria almoçar a sua pomba salvadora. Essa historinha infantil nos permite compreender o sentido expresso pelo tempo dentro do discurso. A partir exclusivamente do tempo articulado por quando, a hipótese seria de que, baseada na semântica argumentativa, o tempo orienta argumentativamente a sequência temporal dos enunciados relacionados por quando, constituindo uma das formas do entrelaçamento argumentativo dos sentidos no discurso. Tá, mas que tipo de tempo é esse? Ao se tratar de tempo, não estamos nos referindo ao verbo ou à forma da flexão verbal, mas sim à indicação do tempo que a língua apresenta ao verbo e ao sentido expresso pela relação entre tempos articulados por quando no discurso. Na fábula, a pomba e a formiga apresentam os seguintes versos. Ao longo de um riacho bebia uma pomba, quando, ao inclinar-se sobre a água, uma formiga cai. A conjunção quando liga os dois enunciados cujos tempos são expressos pelas flexões ajustadas aos verbos, as do imperfeito bebia no primeiro enunciado e do presente cai no segundo, enquanto quando é colocado entre os dois enunciados articulando-os. O imperfeito bebia exprime a duração no momento passado, conduzindo o papel de tema temporal, e o presente cai indica um acontecimento produzido somente uma vez no passado. Quando, colocado entre os dois enunciados, tem um funcionamento semelhante ao dos termos anafóricos, indicando o imperfeito bebia do primeiro enunciado como sendo o momento em que o tempo do segundo cai acontece. Quando torna-se um articulador ao estabelecer relação entre os dois enunciados, comparando dois julgamentos. Lugar agradável, portanto estar aí. Inclinar-se sobre a água, portanto cair. O presente cai toma o sentido de um acontecimento súbito que se produz no passado uma só vez. Esse sentido que pode ser explicado provavelmente pela ordem dos enunciados e pelo lugar do articulador. Bebia quando cai. Mostra-se que é o imperfeito do primeiro enunciado como passado que orienta o tempo que o segue, fazendo com que cai seja entendido como o momento do passado. Invertendo-se a ordem dos enunciados, porém mantendo seus respectivos tempos e a estrutura sintática, teríamos cai quando bebia. A sequência dos enunciados torna-se inaceitável, pois nesse caso é o presente cai que deve orientar a sequência dos tempos. Depois de cai seria esperado o presente bebe, não o imperfeito bebia. Infere-se que é o sentido do tempo do primeiro enunciado que determina o tempo do enunciado seguinte. Logo, o emprego dos tempos orienta a organização temporal do discurso. Agora, examinaremos a ordem das palavras na estrutura sintática. Nós vimos que quando, ligando um imperfeito em um presente, é colocado entre os dois tempos. Nesse caso, o articulador indica o tema temporal e o imperfeito que o precede mostra que é durante o tempo que dura o acontecimento do imperfeito, que se produz o acontecimento principal, indicado pelo presente, que toma então o valor de um pretérito imperfeito. A conjunção quando faz alusão ao tempo do primeiro enunciado, que a precede, que ela passa a ter um funcionamento semelhante ao dos termos anafóricos, seguindo os versos 3 e 4. E nesse oceano viu-se a formiga, esforçar-se, mas em vão, para alcançar a margem. São ligados aos versos 1 e 2 pela conjunção e, que toma, nesse contexto linguístico, o sentido de consequentemente, convocando o encadeamento. Cair na água, portanto esforçar-se para sair. Esforçar-se é, no entanto, modificado por mais em vão, que evoca o encadeamento.
Cair na água, no entanto, não conseguir sair, a qual poderia encadear não conseguir sair da água, logo precisar de ajuda. Nesses dois encadeamentos, temos a argumentação externa de cair. A interdependência semântica entre os dois segmentos mostra o esforço inútil feito pela formiga para sair da água. Mostra, consequentemente, o estado de ajuda em que ele irá se encontrar. A simultaneidade temporal entre o beber que tem êxito, o da pomba, e o querer beber que não tem êxito, o da formiga, produz um estado de necessidade de ajuda, no caso, para a formiga, necessidade que pode ser satisfeita pela propriedade atribuída à pomba, a caridade, que leva ao encadeamento. Lançar um galho, portanto, salvar a formiga. São um estado e uma propriedade complementares, da formiga e da pomba, que se encontram no mesmo momento à margem de um riacho, e que levam à salvação da formiga. A relação entre os enunciados articulados por quando e a narrativa da fábula fica explícita pela orientação argumentativa da palavra cair, continuada pela necessidade de ajuda, estabelecendo uma relação entre os enunciados, construindo a argumentação externa de cair. Cair na água, por isso ter necessidade de ajuda. Essa análise aqui apresentada, bastante superficial e incompleta, não evidencia completamente como a semântica argumentativa pode explicar a relação entre tempos articulados por quando. Entretanto, serve para mostrar alguns aspectos do entrelaçamento argumentativo implícito à construção do sentido no discurso. Muito obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo até o final. Esperamos que tenha sido proveitoso de alguma maneira. A gente se esforçou ao máximo para dar a cada um de vocês um conteúdo versátil e bastante didático. Se ainda assim ele não foi eficaz, pedimos as nossas mais sinceras desculpas. Muito obrigado, professor Marcos André, muito obrigado, turma, pela paciência e pela audiência. Fiquem com o Papai do Céu e que venha o final do semestre.